A Farol é uma igreja apaixonada por Deus. Amar pessoas é parte fundamental de quem nós somos. Caminhar nessa terra refletindo Jesus é a base para que vidas sejam de fato impactadas e para que os ambientes que nós estamos sejam transformados. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é mais do que uma missão, é realmente a nossa motivação todos os dias. Farol é muito mais do que um nome. Farol é uma visão espiritual para a cidade, é ser luz por onde passarmos, é chegar nas esferas de influência e fazer a diferença, sempre com amor e temor do Senhor. Isso é ser farol. Como vocês sabem, nós estamos falando do poder da língua. Uma série de mensagens que fala do poder da língua. E hoje nós vamos falar especificamente da minha língua para a glória de Deus. Irmãos, é muito importante a gente aprender esses princípios. Você sabe... E você deve estar vendo quantas notícias estão acontecendo sobre o que está desencadeando aí no mundo. Irmãos, nunca se foi tão necessário que nós, como cristãos, entendêssemos o poder das nossas palavras. Nós estamos vivendo dias, irmãos, do cumprimento das promessas do Senhor. Se você reparar, você vai entender isso com as notícias desse mundo. E é uma verdade, isso tem despertado, ou chamado a igreja por um senso de urgência. Você está entendendo um senso de urgência? Você vê que as coisas estão acontecendo e Deus está movendo o seu coração para se aprofundar mais nele, para buscar mais a Ele. Jesus está voltando, irmãos. Como nós estamos nos preparando para isso? E não só para ir para o céu, mas para levar o máximo de pessoas conosco. Hoje eu vi um irmão da nossa igreja, o Gustavo. Ele fez um canal no YouTube, no Instagram, falando da palavra de Deus, uma palavra que pode salvar vidas. E essa palavra que me transformou, e te transformou, né? Quem foi transformado por essa palavra? É a palavra-chave. Quando a palavra de Deus, ela é chave. E uma palavra tocou o nosso coração. E nos transformou e nos trouxe até aqui. E as suas palavras podem mudar a vida de pessoas também. Você crê nisso? Então é isso que nós vamos aprender. Como usar a nossa boca, a nossa língua, para a glória de Deus. Amém? E eu queria começar falando de alguns versículos que revelam como usar a nossa língua para a glória de Deus, ou como ela é usada para a glória de Deus quando eu bem a utilizo. Primeiro, ela traz cura. O poder da língua usada para a glória de Deus traz cura. Provérbios 12:18. A quem fale sem refletir e fere como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E a primeira coisa que eu queria te dizer é que a sua língua pode gerar cura na vida de outras pessoas. Que a sua língua pode gerar cura nos seus relacionamentos. Que a sua língua pode gerar cura hoje no seu casamento. Que a sua língua pode gerar cura na sua própria vida. Você crê nisso? A palavra diz que a língua dos sábios, ela produz cura. Quem precisa de cura nessa noite? Comece a declarar com a sua língua, que você vai ver a cura do Senhor. Nós podemos também utilizar nossa palavra, nossa língua sem refletir e ferir como espada. Mas eu declaro que essa verdade não vai tocar as nossas vidas. A nossa língua será usada para a cura. Quem precisa de cura em algum relacionamento? A maneira que você falar, as suas palavras vão definir a cura ou a guerra.
A primeira coisa que a gente pode fazer para usar a nossa língua para a glória de Deus, quando a gente usa a nossa língua para a glória de Deus, é trazer cura. Segundo, a palavra de Deus diz, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. A nossa língua, irmãos, é usada para ganhar almas. A palavra de Deus diz que aprove a Deus salvar o homem através da loucura da pregação. Deus usa a pregação do evangelho para salvar vidas. Porque quando eu ouço, creio e recebo, ele me transforma. Então você pode ser um agente de transformação, um agente de ganhar almas com a sua boca, quando você prega a palavra de Deus. Essa é uma missão minha e sua, irmãos. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E talvez o todo mundo nosso é dentro da minha casa, é no meu trabalho, é na minha escola. Onde que você pode hoje usar a sua língua para ganhar vidas para Jesus? Irmãos, isso não é necessário você ser um teólogo formado. Se há verdade no seu coração, o Senhor vai usar as suas palavras. Se você está apaixonado por Jesus, o Senhor vai usar as suas palavras. Se você ama Jesus de todo o coração, o Senhor vai usar as suas palavras para ganhar almas. A nossa língua, pregando o evangelho, ganha almas para Jesus. Terceiro, ligar e desligar. Em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Nós estamos vivendo essa realidade aqui, irmãos, porque alguns anos atrás nós entramos nesse lugar e ele estava completamente destruído. Quem que estava aqui no comecinho e viu esse lugar totalmente diferente, pintado de tinta azul, cheio de buraco e de graxa no chão? E olha o que o Senhor fez nesse lugar. Porque nós estamos ligando uma nova realidade aqui com a nossa boca, em todo culto, em todas as orações, às 8 horas da manhã, o El e a Mei aqui com a equipe de intercessão, com louvor, declarando uma nova realidade sobre esse lugar, sobre esse bairro, sobre as vidas que entrarem aqui, e nós estamos ligando uma realidade nova. Com as nossas palavras, nós estamos declarando as verdades de Deus sobre esse lugar. E ele está sendo transformado, você pode ver? Aleluia. Irmãos, você tem poder para, independente do lugar que você está, independente do que está acontecendo lá, na sua casa, no seu trabalho, as suas palavras podem ligar e desligar naquele lugar. Tem uma música que diz: a história pertence aos que oram. A nossa oração, as nossas palavras, a declaração da vontade de Deus através da nossa boca tem poder para mudar as coisas. Você está tendo uma luta? Declare com a sua boca as verdades do Senhor. Você está sendo perseguido? Declare: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Declare as verdades de Deus. Nos momentos difíceis, declare: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você está tendo luta com seu filho, com seu marido. Eu não sei qual situação você está vivendo, mas eu sei que as suas palavras podem ligar uma nova realidade. E eu queria te convidar essa noite para nós ligarmos algumas realidades aqui. A primeira realidade que eu quero ligar: tem muitas pessoas doentes aqui na nossa igreja, sofrendo com gripe, de cama, indo para o hospital. O Fábio me falou que a Júlia está doente. E nós vamos declarar aqui, ligar uma nova realidade de cura nessa igreja. Você crê nisso? Então levante as suas mãos e comece a declarar: Senhor, nós declaramos a cura sobre a nossa igreja. Nós estamos em um tempo, Pai, preciso. Uma conferência está por vir. Nós estamos em um tempo de preparação e nós declaramos a cura do Senhor. Nós ligamos cura na vida dos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão machucados, aqueles que estão sofrendo. Que em nome de Jesus e diante da palavra do Senhor, se levantem agora com fôlego de vida e recebam a cura. Nós, como igreja, ligamos, e tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Nós declaramos que essa verdade vai tocar os nossos irmãos. Eu quero ligar também uma conferência de mulheres cheia da glória de Deus.
Levante a sua mão e comece a declarar: Senhor, nós veremos mulheres curadas, nós veremos mulheres transformadas, nós veremos uma revolução, Pai. Nas mulheres que entrarem aqui nessa conferência, nós declaramos, Senhor, já temos 500, 600, mas nós queremos mais. Traz mulheres dos 4 cantos dessa cidade, dos 4 cantos desse país, para receberem tudo aquilo que o Senhor tem. Aleluia. E agora eu quero que você ligue sobre a sua vida uma nova realidade. Tem alguma área da sua vida que precisa ser mudada? Então use as suas palavras hoje para declarar uma nova realidade. Ore por você, Pai. Nós declaramos, Senhor, uma nova realidade na nossa casa, nas nossas vidas. Senhor, usamos a nossa palavra, a nossa boca, não mais para murmurar, não mais para reclamar, não mais para lamentar, não mais para criticar, não mais para fofocar. Nós usamos a nossa língua para a tua glória e declaramos, Senhor, muda realidades nas nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia! A sua palavra tem poder, a sua língua tem poder. O que mais nós podemos agradar ao Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Irmãos, a palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, quer façais coisa alguma, façam tudo para a glória de Deus. E a nossa língua é algo tão importante. As nossas palavras, aquilo que a gente fala, precisa ser usado para a glória de Deus. Precisa ser usado para entronizar e declarar as verdades do Senhor. E agora, eu quero que você reflita sobre tudo isso aqui que nós vimos, de uma língua sendo usada para a glória de Deus. Pense na sua vida. Como que você tem usado a sua boca? Como que você tem usado as suas palavras? Nos momentos difíceis, nos momentos onde você não está tão bem, nos momentos de raiva, nos momentos de alegria, nas rodas de conversa, na mesa da sua casa com a sua família, o que a sua boca tem declarado? Nós temos usado a nossa língua para a glória de Deus. Nós temos usado a nossa língua para edificar, para mudar pessoas, para uma vida com propósito. Muito importante, irmãos, que a gente entenda essa realidade. Porque há um poder em dominar a sua língua. Há um poder em usar a sua língua para a glória de Deus. E a palavra fala em Tiago. Eu queria ler com vocês Tiago 3, do 2 ao 5. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém, porém, não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme pequeno, conforme a vontade do piloto. E agora preste atenção nesse versículo. Versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como é grande um bosque. Como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. A palavra de Deus diz que é um grande desafio dominar nossa língua. E ela diz também, o Tiago está dizendo, se alguém consegue fazer isso, ele consegue dominar todas as outras áreas do corpo dele, da vida dele. Porque a boca é difícil, a língua é difícil de ser domada, de ser dominada. Mas eu vim aqui para te falar hoje que é possível usar a nossa língua para a glória de Deus. É possível usar a nossa boca para glorificar a Deus. E é possível usar a nossa boca para fazer tudo aquilo que eu disse. Você crê nisso?
Que você pode usar sua língua para mudar realidades, para transformar vidas, para glorificar o Senhor. E nós precisamos entender, irmãos, que se a Bíblia está falando, nós precisamos ser intencionais em cumprir. Eu estou lendo um livro que é um diário de um homem, que foi um grande homem de Deus. Ele chama David Brainerd. Ele foi um missionário entre os índios nos Estados Unidos. E aquele homem, ele tinha uma vida de oração muito fervorosa. E ele chegou numa aldeia indígena e os índios estavam fazendo rituais. E ele chorou, e ele orou. E ele chegou naquele lugar e começou a pregar o evangelho. E aquela tribo foi ganha para o Senhor. E abriu uma igreja naquela tribo. E aqueles índios foram conhecidos como índios cheios da presença de Deus. E uma coisa que ele diz, e ele era intencional em tudo que ele ouvia na igreja. Todos os sermões, todas as palavras, tudo que ele lia na Bíblia, ele se esforçava para colocar tudo aquilo em prática. E hoje é uma coisa que nos falta, irmãos. Nós estamos deixando a vida passar. Nós estamos deixando as coisas acontecerem. E nós não temos sido protagonistas da nossa história. Quem tem a sensação, com sinceridade, que tem perdido tempo durante esses dias, e pode levantar a mão. Perdido tempo com coisas vãs, com coisas que não são eternas, com coisas que não levam a nada. Eu levanto a minha mão. Mas é a hora da gente despertar para um novo tempo, onde nós não vamos desperdiçar nenhuma oportunidade, a começar das nossas palavras. Irmãos, uma palavra, ela pode matar, ou ela pode trazer vida. Uma palavra, ela muda o destino de uma pessoa. Uma palavra da sua boca pode abençoar ou amaldiçoar. E hoje o Senhor está nos trazendo, ou o Senhor nos trouxe aqui essa noite, para usar a nossa boca para a glória dEle. Ele nos trouxe aqui essa noite para falar: eu estou levantando um povo com uma língua santa. Eu estou levantando um povo que não fala qualquer coisa, que não abre a boca por qualquer coisa, mas que quando abre a boca tem algo a dizer da minha parte. Eu estou levantando um povo que não fala por falar, mas que quer profetizar minhas verdades. Um povo que vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu posso ir em seu nome. Quem já sofreu aqui com palavras ditas, talvez na sua infância, talvez por um chefe, por um pai, por uma mãe, quem sofreu aqui já? As palavras têm poder para machucar. Mas hoje eu declaro, sobre a minha e a sua vida, todas as palavras de dor e de morte serão recolhidas. Todas as palavras que têm nos ferido serão recolhidas. E todas as palavras que nós também proferimos e machucamos a vida de outros ou declaramos coisas que não eram da vontade de Deus, serão redimidas nessa noite através do sangue do Cordeiro. Ah, Senhor, purifica as nossas palavras. Perdoa-nos pelos erros do passado. Perdoa-nos por usar nossa língua de qualquer maneira. Mas hoje nós te pedimos: dá-nos a bênção de dominar a nossa língua. Assim como diz esse texto de Tiago, porque da nossa língua sairá vida, vida, vida. Em nome de Jesus. Tiago está nos falando da importância de cuidar daquilo que nós falamos. Ele está falando que se alguém domina a sua língua, esse alguém é perfeito. Isso não quer dizer que a pessoa é perfeita, que nunca mais vai errar. Mas ele está querendo dizer assim, que isso é tão difícil. Que quando você consegue, isso declara ou apresenta através da sua vida uma maturidade espiritual.
Pessoas maduras conseguem dominar a sua língua. Pessoas de oração que buscam ao Senhor conseguem dominar a sua língua. Quem aqui nunca falou, nossa, quando eu vi eu já falei? Quem já passou por isso? Em alguma situação. Você fala, nossa, do nada eu falei, nem sei por que eu falei aquilo, mas só saiu. O Senhor quer dar-nos poder sobre a nossa língua. Eu estou lendo o livro de Gálatas, e o livro de Gálatas é a carta magna da liberdade cristã. Jesus está dizendo que foi para a liberdade que Ele nos libertou e que nada mais pode nos separar dessa liberdade. E nós não seremos escravos da nossa língua. Nós não seremos escravos do nosso temperamento que nos faz falar qualquer coisa. Nós não seremos escravos de, nos momentos de raiva ou dificuldade, profetizar ou falar coisas contra a vontade de Deus, murmuração, reclamação. Nós iremos glorificar o Senhor em todas as situações. Você crê nisso na sua vida? Irmão, você precisa crer, porque isso é muito difícil, mas é possível para aqueles que se entregam ao Senhor. Se o Senhor te tocar nessa noite, Ele pode te transformar por inteiro. E você viver uma nova maneira de falar. A língua é um órgão tão pequeno, mas com um poder tão grande de destruir, como uma simples fagulha é capaz de destruir todo um bosque. Irmãos, a sua língua, a minha língua, ela é capaz de acabar com a nossa vida. De arruinar a nossa vida, de destruir os nossos relacionamentos, de fazer com que a gente colha coisas ruins, como o Jô pregou na quarta passada, da viúva de Naim, que ela profetizou que ela ia comer e morrer, e aquilo estava se tornando verdade na vida dela, mas chegou um profeta, com poder para falar as coisas, as palavras do Senhor, e mudou toda aquela história. Você vai ser alguém que vai ter poder para mudar realidades através da sua boca. Nós precisamos sondar os nossos corações. Sabe por quê, irmãos? Há uma verdade, essa é a verdade mais importante disso que eu estou falando. Se a língua é impura, o coração também é impuro. A palavra de Deus diz em Mateus 12:34 que a língua fala o que o coração está cheio. E é esse o grande problema. Se nós estamos falando aquilo que não agrada a Deus, o nosso coração precisa ser transformado. Se eu estou falando palavras que não agradam a Deus, há algo dentro do meu coração que também não agrada a Deus. E essa é a grande chave. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Revela se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você tem coragem de fazer essa oração hoje? Pedindo para o Senhor mostrar o que está errado dentro de você. Para que você use sua boca para a glória dEle. Comece a refletir enquanto eu falo. Eu já estou terminando. Essa palavra é tão rápida. Irmãos, nossas palavras são sementes. Toda palavra lançada ela é uma semente e ela vai dar frutos. Ou ela vai dar frutos para a glória de Deus. Ou ela vai dar frutos de injustiça, de maledicência, de pecado. Todas as palavras que você está proferindo, elas estão sendo plantadas e você vai colher dos frutos dela. Quem quer colher de frutos para a glória de Deus aqui? Vigie a sua boca. Eu preciso vigiar a minha boca. Esse verso de Tiago é um grande texto que ele está falando da língua. E tem um momento que ele fala que da língua pode sair bênção ou maldição. Da mesma boca pode sair bênção e maldição. Como a tia Sueli orou no começo, o que nós temos escolhido hoje? A bênção ou a maldição? A gratidão, ela é bênção. A murmuração, ela é maldição.
A crítica, ela é maldição, e o elogio, ele é bênção. A exortação, a admoestação em amor, ele é bênção. Mas as palavras duras que suscitam a ira, elas são maldição. Corrigir alguém em amor, principalmente um filho, é bênção. Palavras duras, debaixo de raiva, são maldição. Nos momentos difíceis, reclamar é maldição. Mas declarar as verdades do Senhor, isso é bênção e vai mudar tudo na sua vida. Como nós vamos usar a nossa língua? Irmãos, Tiago, ele fala de tudo isso para dizer assim: quanto à língua, é necessário que vocês vigiem. É necessário que vocês sejam intencionais. É necessário que vocês pensem para falar. Porque não pode ser assim. Ele dá um exemplo, como de uma mesma fonte pode sair água doce e amarga. Isso não pode ser assim, irmãos. Ele está querendo dizer, não aceite que da sua boca saiam coisas ruins e coisas boas, porque você foi escolhido para uma boca de coisas boas, de águas doces que trazem vida e não de águas amargas. Deseje usar a sua língua para a glória de Deus hoje. Deseje usar as suas palavras para a glória de Deus nessa noite. E para encerrar, antes da gente orar, eu queria falar um pouquinho sobre Isaías. Deus falou muito comigo recentemente sobre esse texto. Eu até compartilhei uma palavra com os jovens a respeito de Isaías 6. Isaías 6 fala a respeito do encontro com Deus de Isaías e do chamado dele. E esse texto começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor em um alto e sublime trono. Esse texto, a música parou? Esse texto diz que Isaías foi para a presença do Senhor em um momento de incerteza. O rei Uzias tinha reinado por 52 anos em Israel. E ele tinha sido um rei bom. Ele fortificou Israel, ele cuidou do povo. Foi um tempo de prosperidade e paz. Mas depois da morte dele, uma crescente ameaça do Império Assírio estava crescendo. E eles estavam com medo no meio de uma incerteza política, num momento de desespero, num momento de dificuldades, em um momento de más notícias do mundo. Será que parece o tempo que a gente está vivendo? Quem tem ouvido más notícias aí? De guerras, de morte, de destruição. Isaías entrou na presença de Deus em um momento de incerteza, de dificuldade. Mas ele viu um alto e sublime trono. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Os reinos podem se abalar, mas no céu tem um trono que dura para sempre. Nele está sentado um rei que é inabalável. Sobre ele não tem sombra, não tem variação. Nada pode contra o trono do Rei dos Reis. No céu não tem crise, no céu não tem guerra, no céu não tem incerteza. E o rei está no trono. Ele não perdeu o controle, ele não perdeu o poder. Ele está vendo todas as coisas e os olhos dele percorrem toda a terra e nada acontece fora da vontade do Senhor, mesmo que a gente não entenda. Olhe para o céu agora e veja um alto e sublime trono, onde não há sombra nem variação. Não tem crise no céu, irmãos. E Isaías, ao ver isso, ele para de olhar para fora. Porque ele entende que o Senhor está no controle e nada vai mudar isso. Ele sente paz a respeito da política, ele sente paz a respeito da situação financeira, ele sente paz a respeito das contas que ele tinha para pagar, ele sente paz a respeito das coisas que ele ia fazer no outro dia. E ele para de olhar para fora e ele começa a olhar para dentro. Porque, irmão, sabe qual é o grande problema? E o que Deus quer tratar em nós não é o que está no nosso exterior, é o que está no nosso coração.
mas eu falo todas essas coisas porque essa pessoa é difícil. Mas eu falo isso porque eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Mas eu tenho reclamado porque está tão difícil a minha situação. Mas eu faço tudo isso porque as outras pessoas fazem pior para mim. Não há desculpas. A nossa língua precisa ser usada para a glória de Deus. E Ele está falando, pare de olhar para fora, olhe para o seu interior. Porque quando você consertar as coisas aí dentro, tudo ao seu redor vai ser transformado. Quando você consertar as coisas dentro do seu coração, as pessoas ao seu redor serão transformadas. As situações ao seu redor serão transformadas. E o que Isaías faz? Ele cai, ele fala, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e vivo em um meio de povo de lábios impuros, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele olha para dentro dele e ele vê que o problema está no coração dele. Quem que pode olhar para dentro hoje e falar, Senhor, eu tenho lábios impuros. Senhor, meu coração está impuro em alguma área e eu preciso que o Senhor me toque. E lábios impuros, irmãos, não é só eu falar palavrão, eu falar piadas sujas. É a reclamação. É o duplo sentido naquilo que eu falo. É a ironia, é ser sarcástico em situações. Isso revela a impureza do nosso coração. Jesus era manso e humilde. As palavras dele traziam cura. As palavras dele transformavam vidas. As palavras dele aceitavam as pessoas. Nenhuma palavra de Jesus foi dita em vão. Todas elas geraram frutos para a glória de Deus. E isso vai acontecer com as minhas e as suas palavras em nome de Jesus. E aí, o que acontece depois que Isaías reconhece que ele tinha lábios impuros? Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor. Irmãos, Isaías, naquela experiência que ele teve com Deus, ele foi tocado. E o Senhor purificou a boca dele. Tem pessoas aqui, assim como eu, que precisam ser tocados essa noite e vão ser purificados para ter uma boca que declara a glória de Deus, para ter um coração transformado nessa noite. E aí, ele que tinha acabado de dizer que ele tinha lábios impuros, então ouvi a voz do Senhor clamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Irmãos, a mesma pessoa que há um tempinho atrás tinha dito que ele era homem de lábios impuros, depois que ele foi tocado para o Senhor, ele diz, eu estou aqui pronto para profetizar. Porque a partir de agora, eu não sou mais esse homem de lábios impuros, eu já fui transformado, agora eu sou alguém apto para profetizar em teu nome, eu sou alguém apto para declarar as suas palavras, eu sou alguém apto, Pai, para mudar realidades do meu entorno, envia-me a mim, porque o Senhor já me transformou. E essa noite, irmãos, eu creio nisso, pessoas serão tocadas, e pessoas de lábios impuros serão transformadas e vão dizer, me envia agora, Senhor, porque a partir de hoje eu só vou profetizar, a partir de hoje eu só vou declarar, a partir de hoje eu só vou bendizer, a partir de hoje a minha língua está transformada. Tem alguém que precisa disso aqui nessa noite? Então eu te convido para vir aqui na frente, porque o Senhor, como tocou Isaías com brasas vivas, fique de pé. Como tocou Isaías com brasas vivas, Ele vai te tocar hoje. Eu creio nisso. Eu queria chamar todos os pastores para orarem. Se você vier aqui na frente com fé, o Senhor vai te transformar. Essa palavra de Isaías diz que se um homem não tem problema com a sua boca, ele é perfeito. E eu não acredito que
Tem alguém perfeito aqui nessa noite?